As novidades sobre o clássico de amanhã contra os Corinthianoias são boas. O Palmeiras fechou um grande negócio hoje e tudo isso você verá muito mais aqui e somente no Giro de Agora. Amanhã é dia de clássico e o único assunto que interessa é sobre a volta do Maurício aos gramados, e o meia que está apto a jogar deverá ser escalado dentre os titulares, trazendo um novo aspecto ao meio de campo. E hoje no CT foi feito o último treino, onde houve pequenos ajustes na marcação e nesse momento não há para onde correr e o Abel terá de arrumar seus improvisos em meio a tanto jogo. E a boa notícia está no Felipe Anderson, que vem jogando bem seu futebol na sua verdadeira posição sem provocar a torcida, e está conseguindo com isso dar a volta por cima. Ainda bem que ele mantém esse ritmo positivo pelo lado direito, porque ainda há uma pequena esperança da torcida em seu futebol, e creio que todos concordem comigo, pois o criticamos por saber que ele tem futebol. Ele é um jogador que ficou tanto tempo na Europa e não era possível que tenha desaprendido de jogar assim, e o que pedimos desde o começo é vontade e disposição para fazer jogadas de gol. E o Vitor Roque, que na última partida recebeu um passe açucarado dele naquele gol escandalosamente anulado pela equipe de meliantes da Conmebol, vai precisar muito disso para ter condições de finalizar mais vezes, e se os pontas e meias não garantirem isso, ficará difícil para qualquer centroavante ter condições de gol, você não acha? E falando do Tigrinho, o Vitor Roque não fez seu primeiro gol, mas dentre os principais jogadores do elenco é o mais respeitado pela torcida, e o atacante até aqui mostrou que, independentemente de qualquer coisa, o respeito pelas arquibancadas tem de existir. E a conduta do jovem após o ato do Richard Shields influenciou muito no vestiário, e segundo informações, parte do elenco durante o intervalo pediu para o colombiano fazer o que foi feito após o final do jogo. E vou mandar o meu desabafo aqui, que o torcedor palmeirense tem de entender que não somos nós que devemos pedir desculpas pelas críticas, mas sim o jogador por não estar jogando nada. E esse recado vai para a diretoria e principalmente para a comissão técnica, pois 90% da torcida palmeirense não tem condições de ir ao Allianz Parque por causa do alto preço dos ingressos, e os 10% que têm condições possuem a obrigação de fazer o papel de apoiar sim quando estão apresentando vontade e de cobrar quando estiverem fazendo corpo mole, e o caso do Richard Shields é só mais um. E durante esses últimos anos tivemos mais casos graves como os do Breno Lopes, que mostrou o dedo do meio para nós e até hoje tentam normalizar isso, mas que o Richard sirva de exemplo. E mais uma vez, parabéns, Vitor, por ter nos defendido, pois você sim ganha cada vez mais o nosso respeito, por principalmente entender a importância do torcedor, que é quem paga o salário deles, e não os mimizentos que o defendem por tal ato absurdo. Está confirmado dentro do clube que a dupla de laterais Vanderlan e Jiraya será negociada mesmo no final do ano, e obtivemos a informação de que o Álvaro, empresário do Roger Babalu Guedes, que esteve nos camarotes do Allianz Parque no último jogo, seja um dos agentes que está liderando essa ida do lateral para o futebol europeu. E o trabalho do clube nesse momento é o de trazer seu bom futebol de volta para conseguir uma visibilidade ainda maior, e o mesmo se aplica ao Jiraya, que pode aparecer na lateral e também no meio de campo, e ele vem treinando muito na função de volante também, e não está descartada a sua utilização nessa área do campo. E longe de mim querer duvidar da competência de ambos, mas que será difícil mesmo ver um europeu querer pagar entre 50 e 60 milhões nos dois. Disso eu não tenho dúvidas, pois com esse futebol não há quem queira ser enganado, e a forma mais fácil de conseguir um bom negócio é envolvê-los em uma troca, seja dentro do país ou fora. E ainda bem que o conselho está começando a pegar no pé da diretoria sobre esse investimento do Jiraya, e agora a pergunta que todos fazem é: quem será que foi o grande responsável que autorizou esse negócio pelo boludo, hein? Até aqui está certo que foi uma indicação do Abel, mas agora quem foi o irresponsável que deu esse aval eu não sei, viu? Fala aí e assuma seu erro. A grande novidade desse giro de notícias está nas negociações que a Leila vem almejando para nossa camisa, e a empresária que está atingindo a meta de 150 milhões de reais nisso agora parte para se aproximar ainda mais dos números do Fla Córdoba. E recebemos a notícia que foi acertado hoje o novo patrocínio das omoplatas, e nesses próximos dias será enfim revelada a empresa, mas infelizmente não tivemos a confirmação de quem seja, e também não vamos ficar aqui cravando quem possa ser, mas a boa novidade que dá para repassar é que os números ultrapassam a casa dos 30 milhões de reais, e sendo bem sincero, eu não tenho do que reclamar da Leila sobre sua gestão financeira, pois essa área ela domina com os olhos fechados, e a nossa única preocupação mesmo é referente ao futebol, e para muitos que
que não sabem. Não é ela que domina essa área e entre os ex-presidentes há um responsável que está gerindo o nosso futebol ao lado do Anderson Barros. E nesses últimos dias trouxe em primeira mão a presença do Gagliotti nos bastidores, ele que hoje é um grande conselheiro da Leila e que foi chamado justamente para tentar organizar a casa e, no meu modo de enxergar a política do clube, eu creio que para ela ter tomado esse tipo de decisão é porque não teve mais jeito e hoje o Gagliotti se tornou a nossa grande esperança dentro e fora de campo. E de pensar que há 5 anos atrás, bem no início de 2020, a gente nem queria vê-lo pintado de ouro e olha agora, meu povo. Palmeiras! Negócio fechado. Palmeiras e Atlético Mineiro alinharam nesta sexta-feira um acordo envolvendo o novo gramado sintético da Arena MRV e o Palmeiras, que tinha os direitos sobre a equipe de funcionários que são responsáveis pela manutenção do gramado, liberou através da diretoria a equipe para auxiliar essa nova fase do Galo. E segundo as notícias que o canal obteve, os profissionais vão vir aqui para Minas Gerais com o objetivo de mostrar passo a passo a forma como foi feita nesse período a referida manutenção. E durante esse projeto, o Galo tinha medo de não conseguir garantir a mesma qualidade do Allianz Parque e com toda a gentileza o nosso palestra fez questão de dar todo o devido suporte. Nos bastidores houve uma divisão sobre esse assunto, pois muitos acreditam que se fosse o Palmeiras, ninguém iria ajudar, mas eu vejo de outra forma isso, pois o Galo merece todo o suporte possível, já que afinal quanto mais clubes grandes tiverem o tal gramado sintético em seu estádio, melhor será para o Palmeiras. E a chance de haver uma reviravolta na CBF com uma proibição será zero e infelizmente hoje em dia não dá para lutar mais sozinho sobre esse tema, concordam? Palmeiras! Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão em Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.